da igreja nisso. Então a pergunta tem que ser sempre como a própria igreja interpreta esse texto. No caso do Subsisterim, vamos voltar, por exemplo, a resposta é muito clara. A Dominus Jesus, publicada no ano 2000, responde. E mais, em 2007 houve uma resposta oficial às dúvidas levantadas especificamente sobre essa expressão da Lumen Gentium. São dois documentos, de 2000 e de 2007. O magistério afirmou categoricamente, em 2000, sob o pontificado de João Paulo II, em 2007, sob o pontificado de Bento XVI. Os dois documentos feitos por Joseph Ratzinger. Primeiro como cardeal, depois como papa. O magistério afirmou categoricamente que o concílio não modificou a doutrina anterior. A única igreja de Cristo continua sendo a igreja católica. O emprego do verbo subsistit não pretendeu relativizar essa identidade, mas exprimir simultaneamente duas verdades. De um lado, que a igreja fundada por Cristo permanece plenamente na igreja católica, do outro, contra o donatismo, contra o jansenismo, contra o fineísmo, que existem elementos de santificação de verdade fora da estrutura visível. Essa suposta contradição, então, desaparece. A própria igreja diz como deve ser lido o concílio. Nós não estamos diante de duas interpretações possíveis. O próprio magistério resolveu a questão. Ah, mas e os outros pontos? Bem, assim como a igreja fez isso, ela vai fazer com todos os outros. Ah, mas eu tenho a minha tese. Então ajuda a igreja nisso, meu caro. Porque uma coisa é um teólogo mais sensível à liturgia tradicional, por exemplo, do Instituto Bom Pastor, ou da Fraternidade São Pedro, ou da Administração Apostólica São João Maria Vianney, ou do Instituto Cristo Rei. Escreveu uma tese, tal ponto me causa perplexidade, deveria ser interpretado assim, ele tem sentido dessa maneira, ou então nem mesmo assim ele tem sentido e eu acho que a igreja deveria estabelecer uma correção neste ponto, porque acho que é um ponto de magistério não infalível, que nós podemos discordar, mas veja, isso é uma coisa. Outra é conciliábulo do demônio, Roma tomada por liberais, o espírito do anticristo. Nós nos submetemos apenas a Roma eterna, mas não a Roma do Papa modernista, deste conciliábulo. Percebem a diferença das coisas? Uma crítica correta e católica e um espírito de criticismo que estabelece uma eclesiologia independente na prática, ainda que reze pelo Papa no cânon. E há também um aspecto histórico que é decisivo e passa despercebido. Ao contrário do que aconteceu em praticamente todos os grandes concílios da história, o Vaticano II foi o primeiro concílio verdadeiramente acompanhado em tempo real pela mídia mundial. Nos séculos anteriores, os textos demoravam meses ou até anos para circular, para chegar lá de Nicéia até a Espanha. Eram escritos em latim ou em grego, antes, né? Promulgados, copiados, traduzidos, estudados pelos bispos, pelos teólogos. A recepção era lenta. Havia tempo para compreender o que estava sendo ensinado. Ainda mais com poucos textos, né? O Concílio de Trento mandou ter seminários. Estamos falando dos anos 1500 e pouco. Onde é que foi ter seminário mesmo no Brasil para padre diocesano? No Segundo Império. Já no Vaticano II acontece algo realmente novo. Antes mesmo dos documentos definitivos serem promulgados, ou seja, não estou falando de traduzido, não estou falando de publicado em latim, não estou falando de traduzido, de editado, depois traduzido pela Conferência Episcopal, depois de comentado pelos teólogos, depois de estudado. Não estou falando disso. Antes mesmo deles serem promulgados oficialmente, os jornais já publicavam manchetes dizendo que o concílio havia decidido. Acabou o latim. A igreja diz agora que tem que acabar com as imagens de santos que tem muitas nas igrejas. O concílio nunca disse isso. O concílio nunca disse isso. É para o padre celebrar de frente. Não se canta mais canto gregoriano segundo o Vaticano II. Eu conheci padres que me diziam, o Vaticano II é que me disse para eu abandonar a batina. Para eu largar. Era um padre, não é abandonar a batina no sentido de casar. É deixar de usar a batina e usar o que eu estou usando aqui, só que sem gravata nem nada, camisa só. Né? Eu faço isso por causa do Vaticano II que mandou fazer isso. Onde o Vaticano II diz que é para abandonar a batina?
Pelo contrário, as normas canônicas continuaram vigentes dizendo que era para usar. E o próprio Código de 83, que vem no espírito daquilo que foi promulgado no Concílio Vaticano II, manda usar batina ou clergyman. Então, antes mesmo de muitos bispos lerem os textos finais, jornalistas já ofereciam ao mundo inteiro a própria interpretação deles. E convenhamos, jornalistas não são normalmente especialistas em teologia dogmática, em patrística, em eclesiologia, em metafísica. Ainda que aqueles jornalistas sejam os especialistas daquele jornal em cobrir o Vaticano ou as notícias religiosas, eles não conhecem doutrina católica suficientemente. Quando é alguém que vai comentar futebol, se bota um jornalista esportivo especializado em futebol. Às vezes até mesmo jornalistas setoriais, né? Um para cobrir o Grêmio e outro para cobrir o Inter. Na coluna de economia tem que ser um economista, ou alguém que conhece economia. Política é a mesma coisa. Para a igreja vai qualquer um. E esses vai qualquer um, acham que sabe e ficam ali repetindo as coisas. Porque ou eles não entendem, ou eles não querem entender e são maus, ou eles vão entrevistar quem não presta para dar a sua opinião. E aí vão promulgando. E antes de chegar o documento, o padre já está lá na sua paróquia, destruindo o altar, queimando o missal, porque acha que é isso que o Vaticano quis. Ah, mas então está tirando a responsabilidade do padre? Não, não estou. Já tinha no coração dele esse espírito rebelde. Ele só precisava da pseudo-autorização. Muitos teólogos progressistas, ao mesmo tempo em que a mídia fazia seu papel porco, aproveitaram aquele momento para apresentar ao público não aquilo que o concílio dizia, mas aquilo que eles desejavam que o concílio tivesse dito. Em inúmeros casos, essa interpretação caminha muito além do texto e, às vezes, até contra o próprio texto. Formou-se aquilo que o Bento XVI, novamente, chamou mais tarde de Concílio dos Meios de Comunicação. Um concílio virtual muito diferente do concílio real. E é justamente esse concílio da mídia que muitos tradicionalistas acabaram combatendo. O concílio acabou com o latim, acabou com a missa de costas, acabou com o canto gregoriano, acabou com a batina, acabou com essa ideia de que só a Igreja Católica salva. O concílio não disse nada disso. Ao contrário, o concílio falou bem do latim, mandou preservar o latim, mandou preservar o canto gregoriano, não tocou no assunto da posição do padre na missa, não tocou no assunto de tirar batina, não, ele não fez nada disso, não mandou retirar imagens, não mandou destruir igrejas, não mandou derrubar altares, não mandou pintar tudo de branco, ele não mandou nada disso. Mas os tradicionalistas combateram o quê? O concílio da mídia. E claro, combateram também o próprio concílio, os textos do concílio, porque acham que o concílio é ambíguo, mas bem, muitas coisas são ambíguas e cabe à igreja, então, explicar. Nicéia foi ambíguo nesse sentido, Calcedônia, Éfeso, falei de tantos outros. Todas as pessoas acharam, todos acusaram o concílio de estar dando novidade. Dizer que a igreja subsiste em vez da igreja é novidade, diz os tradicionalistas. Bem, os veterocatólicos, os tradicionalistas da época lá, também diziam que dizer que o Papa é infalível é novidade. Mas tem um lastro na tradição dizer que o Papa é infalível, como também tem um lastro na tradição as coisas do concílio, se a gente interpretar corretamente. Basta ter boa vontade. A gente tem caridade hermenêutica para interpretar os textos de Lefebvre e não tem caridade hermenêutica para interpretar os textos da mais alta autoridade da igreja, que é o Papa, e a sua reunião com os bispos em um concílio ecumênico. Aí não tem caridade hermenêutica. Então, se quer, por um lado, criticar o centralismo romano que excomunga a fraternidade, centralismo papal, esse hiperpapalismo, isso não é devoção papa, isso é papolatria. Que em alguma medida é uma distorção do Vaticano I, aliás. E por outro lado, quando o Papa, no concílio, propõe a solução que é entender a colegialidade, ou sinodalidade, está na moda, ou seja, o governo da igreja que é ao lado do Romano Pontífice, sucessor de São Pedro, tem também os bispos, que não só governam as suas dioceses, mas com o Papa, em alguma medida, inferiores a ele, claro, mas em alguma medida governam com o Papa, como a Igreja Universal, como os apóstolos governavam junto com São Pedro, embora abaixo dele, o colégio apostólico da época. Aí isso é novidade. Colegialidade, sinodalidade, isso aí é novidade na igreja, estão inventando doutrina. Tá, mas se é centralizador do Papa, é uma doutrina errada porque é papismo.
e papalatria. Se tem uma correção de rota para não ficar com hipercentralização, não estou falando de centralização, centralização é bom, estou falando de hipercentralização. Então, uma correção de rota para não haver uma hipercentralização, aí eles reclamam também. É talvez por isso que Paulo VI tenha pronunciado aquelas palavras todas tão dolorosas, né? Poucos anos depois do encerramento do concílio. Esperava-se uma grande primavera para a igreja. Em vez disso, vieram profundas crises litúrgicas, disciplinares, pastorais. Ou seja, se esperava que houvesse uma primavera, mas não houve. Por quê? Porque o concílio não permitiu? Não, pelas circunstâncias. Porque em alguma medida um texto pode não ter sido bem colocado. E se pode fazer a crítica disso, mas respeitosa, não criticismo. Eu posso discordar do meu pai. Pô, pai, levanta lá e vai cortar grama. Eu vou obedecer. Eu posso dizer, pô, pai, manda o mano hoje, porque eu já fiz ontem, anteontem, depois. Ou eu tô cansado, tudo. Eu posso discordar. Posso conversar com respeito, conversando. Não é? Meu pai agora está possuído pelo espírito de Satanás. Não. Em 72, Paulo VI chega a dizer que a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Isso é verdade. Entrou mesmo. Não é que Satanás entrou, a fumaça de Satanás. Como é que a fumaça entra? Pelas frestas, né? E ela vai entrando. Essa frase é frequentemente utilizada como se fosse uma condenação de Paulo VI ao concílio. Mas Paulo VI seguiu interpretando e implementando o concílio. Como é que ele vai ser contra o concílio dizendo isso depois? Não. Paulo VI não condenou o concílio. Fumaça não é o fogo que queima o edifício. A fumaça obscurece a visão dentro do edifício, dentro do templo de Deus. Nos dá uma tosse, a gente não consegue respirar direito. Quando Paulo VI falou da fumaça de Satanás no templo de Deus, ou seja, na igreja, ele não está dizendo que a igreja mudou a fé. Está dizendo que houve confusão, que houve desobediência, houve abuso, houve perda do senso sobrenatural, houve infiltração de erros na vida, na disciplina da igreja. Nada disso significa que o magistério tenha ensinado a doutrina. Ele está dizendo que houve erro. Os modernistas se infiltraram. Podem sim ter utilizado textos ambíguos do Vaticano II, mas não significa que o magistério tenha ensinado outra doutrina, não significa que o próprio Vaticano II tenha em si mesmo esse erro. Parece-me então que o maior erro dos dois extremos consiste precisamente em confundir a crise da recepção do concílio com o conteúdo do concílio. Uma coisa é reconhecer que existiram interpretações equivocadas, experiências pastorais fracassadas, né? Escolhas litúrgicas equivocadas. Nos textos do concílio também, ou pós-conciliares, ou desvios doutrinários de numerosos teólogos que se basearam em interpretações pessoais do concílio, mas com base em textos do concílio que poderiam talvez ter sido mais claros. Outra coisa é concluir que as deformações já estavam nos documentos de forma explícita, como uma heresia, como um erro. O verdadeiro caminho católico não é celebrar uma ruptura que nunca existiu, nem combater uma ruptura imaginária. Consiste em fazer exatamente aquilo que a igreja sempre fez. Ler cada novo documento à luz da tradição recebida dos apóstolos. Ah, vocês são continuistas. Não, eu sou católico, é isso que a igreja sempre fez. Isso não é uma tese de Bento XVI. Isso é o que a igreja sempre fez. Foi o que fizeram os padres diante de Nicéia. Foi o que fizeram os grandes teólogos diante de Calcedônia. Foi o que aconteceu depois de Trento, depois do Vaticano I. E exatamente isso que Bento XVI chamou de hermenêutica da reforma na continuidade. No fundo, não é questão entre escolher entre o Vaticano II e a tradição. Essa alternativa é falsa. A verdadeira escolha é entre duas hermenêuticas, a da ruptura e a da continuidade. A primeira foi adotada pelos progressistas e, infelizmente, também pelos tradicionalistas de reação. E a segunda é a hermenêutica da própria igreja, não dos chamados continuistas, que é uma palavra idiota, é uma palavra boba, uma palavra imbecil. Somente ela, a própria igreja, é capaz de preservar ao mesmo tempo a fidelidade integral ao depósito da fé e a legítima autoridade do magistério ao longo da história. Somente a igreja. Se alguém pode ajudar as autoridades da igreja como teólogos a fazer isso, ótimo.
Agora, alguém queira se pontificar no lugar da igreja, mesmo que diga, não, não estou tomando o lugar da igreja, mas se comporta como se estivesse, este sim tenta sentar como Satanás no trono que não é dele. Há um último aspecto que, embora eu já tenha mencionado de passagem, ele merece a nossa atenção. E eu quero retomar agora porque ele é decisivo para compreender tudo o que aconteceu, né? Quem conhece sabe que a história dos concílios leva um tempo. Eu já falei sobre isso. Nicéia, Calcedônia, né? Eu falei do concílio da Mídia, que a imprensa em geral não sabe teologia e passa a apresentar. Da interpretação de Bento XVI quanto ao chamado concílio paralelo, concílio das comunicações, concílio da mídia, contra o concílio verdadeiro, o concílio dos padres. Falei de Paulo VI com a fumaça de Satanás entrando no templo de Deus. Mas, pois bem, é preciso considerar